Fala Nação Rubro-Negra, eu sou o Gabriel do canal Fala Nação e hoje, no primeiro vídeo do canal, é simplesmente uma análise pré-jogo da final do Mundial de Clubes. E vamos lá para os pontos que eu quero falar com relação a esse jogo, o que é que a gente pode esperar desse jogo e a minha análise principalmente com relação a esse jogo, tá? Então, primeiramente, o contexto do jogo, vamos trazer o contexto. O Flamengo vai entrar em campo contra o PSG em um jogo que vai chamar muita atenção, principalmente no Brasil e até na Europa. Está sendo muito falado esse jogo, né? Principalmente depois do Super Mundial de Clubes que teve no meio do ano. Não só pelo peso do adversário, que é o PSG, que a gente sabe que é um time gigante, mas também pelo momento que o Flamengo vive. É aquele tipo de jogo que serve como um teste de nível, né? Para comparar o melhor elenco da América do Sul com o melhor time, o possível melhor time da Europa atualmente, né? Primeiro ponto, o que é que o Flamengo precisa fazer para ganhar um jogo? Primeiro, a gente tem que ter uma compactação defensiva, tanto com a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, quanto se for com a dupla Léo Pereira e Danilo. Então, contra o time como o PSG, não dá para dar espaço nenhum. E defensivamente, eu acho que para esse jogo, o Felipe Luiz ele pode escalar o Léo Ortiz. Por quê? Porque o Léo Ortiz, ele defensivamente e trabalhando a bola com os pés para sair, para jogar, cozinhar um jogo, o Léo Ortiz ele é melhor para fazer esse trabalho com os pés. Tem um passe melhor que o Danilo e consegue correr melhor que o Danilo para marcar. A gente viu a dificuldade que o Danilo teve no jogo contra o Pirâmides, que eu esqueci o nome do atacante do Pirâmides, que saiu de cara a cara com o Rossi, e o Rossi conseguiu fazer a defesa. Ele teve uma dificuldade ali para correr e alcançar o centroavante do Pirâmides. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz ele tem esse aval para entrar com o Léo Ortiz no jogo de hoje. Mas ofensivamente, principalmente na bola parada, a gente já viu que o Danilo ele tem muita vantagem sobre o Léo Ortiz. Então, assim, se for para entrar para fazer um jogo defensivamente compacto, eu acho que o Felipe Luiz ele entra com o Léo Ortiz. E aí a gente não pode dar espaço nenhum, porque o que eu quero falar com tudo isso, né? O Flamengo ele não pode gerar espaço, porque uma linha alta, mal ajustada, pode virar um convite. Convite para quem? Para Kvaratskhelia, um convite para o Doué. Então, assim, o próprio Dembélé, se o Dembélé for jogar, porque o Dembélé ainda é dúvida com relação ao jogo, então não pode ter uma linha alta mal ajustada de jeito nenhum, o time do Flamengo, tá? Principalmente a defesa. Então, o segundo ponto é a transição rápida. O Flamengo ele precisa ser agressivo quando recupera a bola. Por isso, jogadores como o Bruno Henrique vai ser importante nessa transição rápida, por causa da velocidade, por causa da agressividade na marcação, por causa que ele consegue sair, ter um bom mano a mano com alguns zagueiros, se for o Marquinhos ou se for o Pátio. Então, assim, se o Flamengo ele segurar a bola demais, vai sofrer pressão. E eu lembro até de uma entrevista que o Luiz Henrique deu, acho que foi na Champions, falando que não tem um 9 no mundo que consiga marcar e fazer mais pressão do que o 9 dele, que na época ele estava jogando ali com o Dembélé de falso 9. Então, assim, se o Flamengo segurar a bola demais, principalmente na defesa, vai pressionar. E a gente já viu que no jogo contra o Fluminense, no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tomou 2-1, foi uma falha, principalmente da defesa ali do João Vitor, mas teve a falha também do Rossi. Então, assim, o Flamengo ele não pode jogar com aquela confiança que joga todo jogo, de tocar a bola, muito perto do atacante e tudo mais, porque se der algum vacilo, o Dembélé, se o Dembélé for jogar, ou o Kvaratskhelia ou o próprio Doué, podem pegar a bola e fazer um gol, recuperar a bola rápido e fazer um gol no Flamengo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E o terceiro ponto que o Flamengo precisa fazer, precisa ter, é personalidade. Esse é o tipo de jogo que mostra quem aguenta a camisa do Flamengo, tá? Não dá para entrar só para se defender. Então o Felipe Luiz ele já sabe disso, ele já tem consciência disso. O Flamengo não é... Você pode falar, Gabriel, mas o Botafogo ele entrou contra o Flamengo, ele entrou contra o PSG, só se defendendo e jogou por uma bola. O Flamengo não sabe só se defender e jogar por uma bola. O Flamengo ele precisa controlar o jogo, o Flamengo precisa mostrar a identidade do Flamengo contra o PSG. Entendeu? Não é porque é o PSG ou não é porque é o Fortaleza que o Flamengo ele tem que jogar diferente contra esses dois times. Por exemplo, controlar o jogo contra o Fortaleza e jogar fechado contra o PSG. Não. O Flamengo ele tem que mostrar personalidade, mostrar identidade e tem que ir pra cima, cara. Tem que controlar o jogo, tem que ter a posse de bola. Assim como foi no jogo contra o Chelsea, onde o Flamengo teve a posse de bola na maioria do tempo, tem que fazer a mesma coisa contra o PSG, entendeu? Tem que cozinhar e tem que ter, principalmente, cara, tem que ter concentração.
Foi o ponto que o Filipe Luiz ele mais citou durante a coletiva de imprensa, que o time precisa jogar um jogo perfeito. O time do Flamengo ele não pode errar, o time do Flamengo ele não pode cometer algum errinho qualquer, algum erro bobo, como foi o erro do Wesley contra o Chelsea, né? É uma desatenção ali. Então o Flamengo ele tem que entrar 100% focado, 100% concentrado nessa partida, não pode se desconcentrar em nenhum momento. O Flamengo tem que jogar para ganhar, entendeu? Então esses são os 3 pontos que eu separei que o Flamengo ele precisa fazer para ganhar do PSG. Pontos que o Flamengo precisa ter atenção. O maior perigo vai ser tentar jogar de igual para igual sem a organização. Primeiro, o Flamengo tem que se organizar e se concentrar. Durante o jogo, vai haver algum errozinho? Vai, porque todo jogo tem. Todo jogo tem e todo jogo o time adversário do Flamengo vai ter uma chance. Tanto é que o Pirâmides teve uma chance de gol, literalmente, uma chance muito real de gol contra o Rossi, ali que o Rossi fez aquela defesa absurda, né? Fechou o ângulo todinho do centroavante do Pirâmides. Então, não pode jogar sem organização. O Flamengo tem que entrar organizado. O Flamengo, principalmente o meio campo do Flamengo, porque o meio campo do PSG é o melhor meio campo do mundo hoje. O Vitinha, o João Neves e o Fabian Ruiz. Então, assim, tem que entrar 100% focado. Não pode organizar ou ter algum errinho bobo, como foi aquele erro, por exemplo, do Pulgar contra o Palmeiras. Todo mundo sabe que aquele lance era para expulsão e não pode se desconcentrar ao ponto de ficar com raiva e fazer o que o Pulgar fez. Porque no jogo como esse, com arbitragem muito superior à arbitragem aqui da Sul-Americana, né? Então o Flamengo ele tem que entrar bem concentrado com relação ao jogo, tá? Tentar cozinhar o jogo. Outro ponto importante, como eu já falei, é a concentração. Então, um erro bobo contra o time do PSG pode gerar um gol, né? Então, não pode errar contra o PSG. Qualquer errinho contra o PSG é gol. Então, a gente viu na final da Champions, o PSG contra a Inter de Milão. A Inter de Milão ela entrou concentrada até o gol do Hakimi. Depois do gol do Hakimi, foi só por água abaixo. A Inter de Milão ela não conseguiu se achar no jogo e o PSG dominou o jogo. Então é algo que o Flamengo não pode ter essa desatenção, né? Se o Flamengo ele entrar desatento no jogo, é goleada, tá? É 4-0, é 5-0 pro PSG. Então o Flamengo ele tem que entrar super concentrado nesse jogo. Então se o Flamengo ele se desligar por 5 minutos, ele pode pagar muito caro. Foi o caso da Inter de Milão. A Inter de Milão se desligou ali com o Hakimi dentro da área e acabou que pagou muito caro por isso, né? Tomou 5 numa final de Champions e, assim, uma das maiores goleadas da história na final de Champions. Então, eu quero dar a minha opinião e a minha expectativa com relação a esse jogo, tá? Se o Flamengo, ele competir, ele for organizado, mostrar intensidade, já é um sinal muito positivo. Por quê? Porque se o Flamengo for organizado, mostrar a identidade dele e mostrar a intensidade junto a isso, o Flamengo, ele tem time e ele tem elenco para competir contra o PSG. Não é igual ao elenco de 2019, por exemplo. O elenco de 2019 do Flamengo, ele era limitado. Hoje, por exemplo, se o Flamengo entrar com o Bruno Henrique, se o Filipe Luiz ele decidir entrar com o Bruno Henrique, o Pedro está na reserva. Naquele tempo, né, em 2019, naquele tempo, o nosso reserva, o nosso atacante reserva, era o Lincoln, pô. O Lincoln entrou e isolou uma bola cara a cara com o goleiro. Então, o Flamengo ele tem que mostrar a intensidade e o Flamengo tem elenco para isso, tá? Agora, se o Flamengo entrar apático, desorganizado, vai tomar goleada. É que nem eu falei, 4, 5 PSG, como foi na final da Champions. Então, o Flamengo ele tem que entrar organizado e entrar muito atento para esse jogo. Então, eu quero saber a sua opinião, o que é que tu espera pro jogo contra o PSG. E comenta aí, pô, deixa o like, a tua opinião é muito bem-vinda e se inscreve, porque assim que acabar, né? Assim que o jogo acabar, tem um pós-jogo aqui no Fala Nação. Então, tamo junto, nação, e pra cima deles.